Keep it on the low, keep it on the low, low, low. Keep it on the low, 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 low. Keep it on the low, keep it on the low, low, low. Keep it on the low, keep it on the low, keep it on the low, keep it on the low. Bom dia, rapaziada. Bora fazer um primeiro vídeo, primeiro vlog aqui pro canal da Blue Mídias, Arthur Martins Consultoria. Por que a gente vai fazer esse vídeo hoje? Poderia não fazer, deveria não fazer, não sei, mas resolvi fazer por um simples motivo. Eu e o Gustavo, que é um grande amigo, vocês vão entender o que eu estou explicando no contexto, mas Gustavo é um grande amigo, é um irmão que a gente se conheceu em 2011 através de amigos em comum. A namorada dele era amiga da minha namorada na época e a gente se conheceu numa festa e no dia a gente teve uma conexão muito forte mesmo. A gente começou a jogar truco juntos e jogamos mais de 20 rodadas. Eu tenho vários amigos que são da turma até hoje que lembram, fala desse dia. A gente tirou todo mundo da roda, mais de 20 rodadas, eu e ele ganhou. A gente não tinha nem sinal de truco e ganhamos todas e pensava parecido e torcer para o Cruzeiro. Na época eu ainda era muito interessado no assunto futebol e a gente foi se aproximando e depois de menos de um ano que a gente se conhecia, ele se tornou revendedor da Cold, que era a minha empresa. É a minha empresa, né? Mas já existia nessa época. E ele se tornou revendedor da Cold e logo se mostrou diferenciado. Eu lembro que nos primeiros meses ele já comprava papo de 60, 70 perfumes no mês, coisa que vendedores comuns não faziam. E logo ali eu já notei um grande diferencial nele. Ele era um menino diferenciado, tinha lábia, tinha magia nas palavras, ele tinha mel, né? E foi se mostrando isso em todas as áreas, né? Era um cara galanteador, a mulherada gostava dele, fazia um sucesso que, vou te falar, viu? Pra sair com aquele cara, Arthur, você tinha que ver, bicho. É? Era. O cara, pra não ficar pra trás, você tinha que ir pra frente. Uhum. O bicho era sinistro. E assim, né, cara? Foi uma amizade que, sem dúvida, subiu o nível, a régua em todos os sentidos. O Gustavo era diferenciado. Sim. E hoje, tô aqui fazendo esse vídeo um dia depois de perder ele. Ontem eu descobri que eu perdi meu amigo. Meu menor objetivo no meu primeiro vídeo no canal aqui, que eu me propus a fazer. O Arthur sabe, a gente já tá programado, né, Arthur? Desde quarta-feira a começar isso agora, na sexta-feira. E eu simplesmente tinha desistido de fazer. Enviei mensagem pro Arthur, mas de madrugada, falando que possivelmente eu não viria. Mas enfim, sobrou uma horinha aqui entre 10 e 11 e eu resolvi ligar pro Arthur, perguntar se ele estava disponível pra gente vir e fazer esse vídeo, porque eu vou cumprir o plano, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou cumprir a missão, independente do que acontecer, independente se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô bem, se eu tô mal. Lógico que eu não sou um robô, eu sou um ser humano, eu tenho que permitir eu viver minha dor, mas eu também tenho que ter discernimento para conseguir ser a força que a minha família precisa e sustentar o propósito, fazer o que tem que ser feito. Eu e o Gustavo, a gente já conversou muito sobre isso, sobre várias decisões que a gente tomou ao longo da carreira para conduzir, para dar direção aos nossos negócios. A gente, como sempre, atuou com vendas, a gente conversava isso diariamente. E aí, Gustavo, já prospectou hoje, cara? Já fez suas 30 ligações? Olha como que a gente subia a régua. Um amigo cobrava do outro, você já tinha feito as vendas, as prospecções, e sempre
estavam perguntando pro outro: e aí, como que tá as vendas? Como que tá os negócios? Tá pintando novo cliente? Como que tá aí? E aí, como tá os projetos? Aí, tá tocando, tá avançando? Tá conseguindo fazer? O que que tá sendo bom pra você? O que que tá sendo ruim? Onde você ganhou? Onde você perdeu? A gente sempre trocou essas figurinhas. E isso somou muito pra mim, como homem, como pessoa. Eu cresci muito quando a gente convive com uma pessoa que compartilha uma mentalidade diferente da sua, mas que ao longo da jornada você vai vendo que aquilo vai fazendo conexão com o que você acredita, com o que você pensa, com os seus princípios. Você vê que você está no lugar certo, com a pessoa certa, no ambiente certo. E o Gustavo sempre me passou essa ideia. Sempre fui muito amigo, companheiro, leal. E um cara muito coração, muito família, muito desapegado, largado de bens materiais, de coisas. E sempre apaixonado, apegado por pessoas, por processo, por resultados, por... sabe aquela pessoa que tem o prazer da conquista? Mas depois que conquista, assim, às vezes não tem aquela vaidade? É o Gustavo. Talvez seria a maior definição que eu teria dele. No dia a dia, um cara, às vezes, aparentemente largado, um cara que se importava muito com detalhes, com organização demais, enfim, um cara bem... aquele jeito único, né? Aquele jeito único. Em 2012, eu lembro que ele era gerente da Oi, no Via Shopping Barreiro. E eu já tinha um projeto da Code. Ele viu o projeto crescer e eu tava colocando inúmeras vitrines de pontos de vendas em salões, estéticas. Ele chegou a me acompanhar em alguns clientes para instalar, pedir ele ajuda, né? O PDV tinha que furar parafuso e tudo. E sábado a gente estava sempre junto, né? E aí ele começou a mostrar interesse em trabalhar comigo. Falou que ia sair da Oi, que ia pegar um acerto, e perguntou se podia ser meu sócio na Coach. Porque a gente vinha se falando muito na época do projeto de marketing multinível que íamos implantar na empresa naquele momento. Eu estava visualizando um modelo parecido com Rinode, Herbalife. Era algo que na época era muito popular, né? O MMN, marketing multinível, e a gente resolveu entrar com tudo nessa juntos. Investimos aproximadamente aí R$100 mil na Coach na época, entre estoque, personalização de embalagem, distribuição, marketing, e fizemos um trabalho assim bem robusto. Para quem é da região do Barreiro vai lembrar, na época tinha a Code House, ficou muito conhecida, que era a nossa casa, nosso centro de distribuição, onde a gente recebia nossos clientes, onde a gente morava, onde fazíamos nossas festas, onde conversávamos de planos, projetos, falávamos de oportunidades. E foi apenas um ano que a gente morou junto, lá na Code House, mas foi o suficiente para a gente construir diferente. A gente mostrava ter uma conexão de pensamentos, de objetivos, de propósito, de forma de pensar, os mesmos gostos, né? Eu gosto muito de luta, todo mundo sabe, e ele também é fã de luta, de UFC, de MMA. A gente conversava toda semana de vídeo. Foi um hábito que a gente construiu ao longo dos anos. Por exemplo, a época que eu morava em Vila Velha, que eu era gerente do consórcio nacional Chevrolet, e ele era gerente em Sorocaba, na Chevrolet Castelinho, para quem conhece, em Sorocaba. O Gustavo foi gerente aí muitos anos do consórcio nacional Chevrolet. E a gente bateu recordes com essas equipes, vendemos milhões para Chevrolet. Gustavo é uma perda irreparável para mim. Ele tinha parte significativa desse projeto. Eu visualizava ele em vários momentos aqui para compartilhar conhecimento. Apesar de ser um cara muito tímido, ele não chegou a startar um projeto de criar conteúdo, apesar de ter vontade. Já conversei sobre isso com ele várias vezes, em vários momentos. E ele tinha algo que parece que todos nós temos, né? Que é o medo. E é justamente sobre isso o vídeo. Medo? Medo de quê?
gente tem medo. No fim, a vida acaba assim, entre planos inacabados, sonhos não realizados. Eu mentalizei muito antes de vir fazer esse vídeo pra não chorar. O irmão do Gustavo, que da mãe dele é filho único, de pai tem 2 irmãos, mas o Gustavo é meu irmão. Ele tá deixando aqui o Marcelo, com 7 meses. Não importa o que acontecer a partir de hoje. O Marcelo, Gustavo é meu irmão, o Marcelo é meu sobrinho. Quero ser presente na vida do Marcelo. Quero tentar dar um exemplo do que é ser homem, de tudo que o Gustavo queria que ele aprendesse, tudo que ele queria pro Marcelo. Eu vou tentar transmitir, vou tentar falar pro Marcelo quem era o pai dele. Essa é uma missão que eu tenho. Falando mais um pouco da história minha do Gustavo, em 2012 a gente fez essa sociedade, né, que durou aproximadamente 2 anos, por vários motivos, né, de falta de profissionalismo, meninagem, molecagem, curtir a vida. Acabou que a gente começou a quebrar, né, não levamos tão a sério quanto devia o projeto da Code, mas foi muita experiência que abriu portas. Foi esse projeto que abriu as portas para a Chevrolet, que foi nosso grande case, nosso grande sucesso. A gente tinha um cargo muito bom dentro da Chevrolet. A gente chegou juntos a gerenciar mais de 12 concessionários do grupo Chevrolet. E fizemos juntos um trabalho incrível de vendas, de treinamento de equipe, de gerenciamento de marketing, de integrar marketing e vendas. E logo depois que ele foi para São Paulo, eu fui para Vila Velha, a gente construiu esse hábito de conversar por vídeo chamada, né? A gente sempre morou longe, ele em São Paulo, eu em Vila Velha, eu em Minas, eu em Maceió, ele em Patos de Minas, enfim, já moramos em diversos lugares, né? O pessoal ria da gente que a gente era tipo cigano, vivia mudando. E é isso, pessoal. A gente trabalhou juntos na Chevrolet de 2014 ao final de 2017, foram 4 anos. E de lá pra cá nossa amizade só se estreitou, só cresceu. O Gustavo sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida, e eu na vida dele também. Recentemente tive no chá de fralda do filho dele, né? A mulher dele estava perto de ganhar, enfim. Estamos fazendo esse vídeo hoje só para passar uma mensagem mesmo no canal da Code. Eu estou fazendo esse vídeo hoje pelo Gustavo, não é por mim. É uma fatalidade que aconteceu na minha vida, uma coisa ruim, como eu falei. Sem dúvida, a minha maior perda até então, meus 36 anos de vida. O Gustavo tá entre meus melhores amigos, sem dúvida. Um dos que eu tinha mais intimidade, assim, e que vai ficar as boas lembranças. Tudo que a gente compartilhou junto. E sempre que eu puder mencionar ele aqui, eu vou fazer. E muitas das coisas que vocês aprenderem aqui comigo, de certa forma também vão estar aprendendo com ele. É assim que a gente se eterniza, com o nosso conhecimento, com as nossas relações que a gente constrói. E de nada vale o que a gente tem, vale o que a gente é.
certa forma, que me traz um conforto, que ele se foi assim, no melhor momento da vida dele. Então ele estava muito feliz, apesar de não ter sido algo fácil, mas também ele não vinha sofrendo com nada. Ontem à noite a gente ficou 40 minutos de chamada de vídeo no telefone, ele me contando alguns problemas, algumas situações e tudo, mas enfim, de saúde ele estava bem. Então me conforta também saber que ele não sofreu muito, não foi um sofrimento longo. A gente sabe como que é triste quando uma pessoa, né, prolonga o sofrimento com uma doença, algo do tipo. Então assim, realmente foi uma fatalidade, algo repentino. Pra ser bem honesto, eu nem sei ao certo ainda o que aconteceu. Uma fatalidade. Uma fatalidade, uma hemorragia, algo, eu não sei a origem ainda. Então assim, é um cara que eu sei tudo que ele passou e ele tinha acabado de reconstruir a vida dele com muito mérito. Ele estava indo muito bem no negócio dele já, que a gente começou junto, inclusive, da Unic, em 2021, se eu não me engano, é isso mesmo. E o principal motivo, como eu vim falando, de eu estar aqui gravando esse vídeo é ele, porque a gente um incentivava o outro a fazer o que tinha que ser feito, a cumprir o cronograma, a fazer o que a gente deu a palavra de fazer. Então, assim, obrigado, viu, Arthur, por ter vindo. Valeu, cara. E assim, como eu me propus, eu resolvi vir e fazer. Não foi nada assim tão pensado. Eu resolvi que de última hora. E é um vídeo para agradecer o Gustavo, a amizade, a lealdade aos ensinamentos, e dizer que esse fato fatídico na minha vida, eu tô assumindo um compromisso público aqui, que isso aqui vai ser um combustível maior para eu vencer, para eu continuar fazendo o que tem que ser feito, que era o que a gente sempre falava, para eu continuar correndo atrás do que é bom para mim, para eu saber impor e, enfim, continuar perpetuando aí a nossa mentalidade, nossa forma de pensar, continuar sendo leal à nossa família.